dela, e eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Quantas vezes eu bati em sua porta, repetindo a mesma nota outra vez, mas você fechou bem forte o coração nessa sua indecisão. Já não sabe o que fazer. Você tenta disfarçar o sofrimento, mas eu vejo em teu sorriso a imensa dor. Mas não poderá fugir por muito tempo, a saudade vai batendo, é a falta do Senhor. Mas quem sabe um dia eu ainda veja da semente que plantei nascer a flor, ver o meu irmão voltando para a casa do Senhor. Nesse dia vou chorar de tanto amor. Oh, aleluias! Se você tem orado e clamado por alguém, não desista. Se a semente foi plantada, um dia ele vai estar aqui de volta. Aleluia! Você tenta disfarçar o sofrimento, mas eu vejo em teu sorriso a imensa dor. Mas não poderá fugir por muito tempo, a saudade vai batendo, é a falta do Senhor. Mas quem sabe um dia eu ainda veja da semente que plantei nascer a flor, ver o meu irmão voltando para a casa do Senhor. Nesse dia vou chorar de tanto amor, mas quem sabe um dia eu ainda veja da semente que plantei nascer a flor, ver o meu irmão voltando para a casa do Senhor. Nesse dia vou chorar de tanto amor. Nesse dia vou chorar de tanto amor. Oh, aleluia! Ele
que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim. Semelhança está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz, para o perdido ele é Jesus. Grande, grande, e não existe outro Deus tão grande assim.
contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite e dia. Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite e dia. Vou avançar. Com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Todos tchalarê, 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 tchalarê. Tudo tchalarê. Ei, todo tchalarê, 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 tchalarê. Tudo tchalarê. Um passinho para frente, um passinho para trás. Jogo as mãos para cima, tudo tchalarê, tchalarê. Um passinho para frente, um passinho para trás. Jogo as mãos para cima, tudo tchalarê, tchalarê. Muito legal, bem legal. Jesus é sensacional. Tem poder, basta crer, te livra de todo mal. É amor, ele é paz. Salvador é demais. Criador, tudo faz. Alegria ele traz. Dele vem energia que me contagia. Sim, ele é razão da minha alegria. Viver com Cristo é a vida mais bacana. Tchaverê, tchaverê, ele te ama. Mateus 6,5 a seguir. E quando orares, me dá mais retorno aqui por gentileza, o sonoplasta abençoado, glória a Deus. E quando orares, isso, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas ou nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bíblia no banco. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Feche os teus olhos e oremos. Soberano e altíssimo Pai que estás nos céus, nesta noite eu apresento ao Senhor esta igreja, a igreja do Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano e um projeto para hoje a esta igreja. Eu sei que o Senhor sabe da necessidade do coração de cada um aqui nesta noite, de ouvirmos a Tua palavra, de aprendermos a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Neriam que badareke avasébia, nerimicai derabachai de candaramanaia. Fala, Deus, conosco, queremos ouvir a Tua voz, e que o Espírito Santo
Ele possa entrar em nossos corações, em nossas almas. Eu possa alcançar ouvidos, mas o Espírito de Deus alcança corações. Nós te pedimos, Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Tome seu assento aplaudindo o Rei da Glória. Pode aplaudir, pode glorificar. As palmas é para Jesus mesmo. Ele é digno de ser glorificado. Queridos, essa palavra que acabamos de ler, elas fazem parte das instruções que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. E nós lemos ela, Jesus estava dando a eles, aos seus discípulos, instruções naquilo que nós chamamos Sermão da Montanha, que é o contexto dessa palavra que lemos. Jesus reúne aqueles discípulos, aquelas pessoas que ali, ele já tinha escolhido os 12, mas algumas ali, a multidão que estava ali acrescentando a mais, eram pessoas curiosas, eram pessoas que estavam ali por causa de cura, outros estavam ali para testá-lo, outros estavam ali para ver se era de verdade, se ele era verdadeiro, se ele era falso. Mas Jesus reúne aquelas pessoas em um lugar ermo, que nos titula Sermão da Montanha, e assenta as pessoas, ele bem estratégico, ele traz uma mensagem bem positiva, uma mensagem em que ele começa a ensiná-los a dizer algo muito importante para aqueles ouvintes. E ele fala sobre tudo que tinha que acontecer ali, sobre a felicidade, que o tema era feliz é um homem, feliz aquele que temesse, aquele que fosse humilde, e ele vai dizendo sobre isso. E ele vai falando sobre essas felicidades de temor a Deus, e aqueles de coração humilde, puros de coração. E depois ele fala a respeito dos momentos ou os mandamentos de Deus, e explica esses mandamentos, né? Eu estou falando do contexto, porque para falar do texto eu tenho que saber um pouco do contexto. Jesus traz esses ensinamentos aos seus discípulos, que eles deveriam exercer, né? E ele traz também a eles esses 3 aspectos importantes da vida prática, da questão de dar esmola, de jejuar, de orar. E ele vai falando sobre isso, ensinando eles sobre isso. E a Bíblia vai dizer para nós que ele deu ao seu discípulo esse ensinamento do que era a oração, do poder da oração, né? Que a oração, ele vai chegar no texto que nós lemos, que ele vai dizer sobre a oração famosa, essa oração conhecida, que é a oração do Pai Nosso. E o que me chama a atenção é que os discípulos, eles estavam ali aprendendo, querendo aprender. Em alguns escritores, igual Mateus, Lucas, que falam sobre isso, eles vão dizer, cada um com o seu entendimento, com o que eles viram, com o que eles ouviram. E ela é precedida de Deus, orientações de Jesus sobre a maneira de orar. Porque, queridos, para você entender bem, nós temos, às vezes tem pessoas que falam, mas a oração do Pai Nosso é essa oração que devemos orar, essa somente é a oração? Não, nós vamos entender o que Jesus queria relatar, ensinar, através dessa palavra da oração do Pai Nosso. E ele vai dizer aos seus discípulos, quando vocês for orarem, né, evitem dessas coisas. Quando ele vai dizer aqui que nós acabamos de ler, e quando orares, e me chama a atenção que quando Jesus vai dizer sobre isso, ele poderia dizer, né, e quando vocês for orar, não, e quando orares, porque a oração, ela não é uma decisão somente. Uma oração, para quem conhece a Jesus, não é somente em palavras repetidas. A oração é um dever do cristão.
Porque você, na oração, você estará em contato com o Senhor, em diálogo com o Senhor. Só que Jesus traz uma forma interessante de ensinarmos, e nos ensinarmos como nós termos acesso à presença do Pai. E é interessante isso, que a primeira coisa que ele vai dizer: quando orares, quando você for orar, ele vai dizer: não sejais como os hipócritas. Primeiro ele fala da hipocrisia. Aí eu fazendo o estudo sobre essa palavra hipocrisia, alguns estudiosos da Bíblia vai dizer que para falar de hipócritas, é aquelas pessoas que dizem ser e não são, ou aquelas que usam máscaras para não mostrar a sua face, os desígnios do seu rosto, se está sorrindo, se está triste, se está alegre. Ele tem uma máscara. Isso é um hipócrita. É aquele que diz que é e não é, diz ser e não é o que ele diz ser. Isso é hipocrisia. E Jesus vai dizer: olha, não usais de hipocrisia como os hipócritas. E a segunda coisa é de vã repetição, que é um conceito errado a respeito do Pai. Porque muitos aprenderam através dos religiosos, porque religiosos não eram na época somente os cristãos. Tinha os judeus, tinha também os outros seguidores de outras religiões que eram bem religiosos. Os fariseus eram religiosos. Eles tinham a forma deles seguir a sua tradição. Mas o Senhor queria agora nos ensinar essa vã repetição. Porque nós vemos aí, irmãos, que às vezes seitas ou então religiões, que elas têm as suas orações repetitivas, né? Alguns nasceram aqui no catolicismo, sabem daquela oração que tem, né, da Ave Maria, que ora várias vezes, tem a oração do Pai Nosso, que eles oram várias vezes, né, repetições. E agora ele está dizendo sobre isso. Vã repetição era um conceito errado na oração. E a Bíblia vai dizer também que, e aí vem em seguida, ele faz o que é verdadeiramente orar. E aí a oração propriamente dita, que ele divide em duas partes, ou os 3 primeiros pedidos tem a ver com o reino de Deus, ou a glória de Deus, dividido em 2 partes. Primeiro fala da glória de Deus, depois a segunda parte são divididas em 3, outras 3 partes que falam também, são pedidos que têm a ver com as nossas vidas, conosco, aí já vem para nós. Mas um ensinamento que o Pai Nosso traz para nós, é que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, e a sua justiça. Nós vamos entender isso aqui, eu quero ser breve, mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo nesta noite, quer nos levar à presença de Deus aqui. Quer que você entenda que a sua oração, que o seu clamor, que a forma que você está lutando para vencer, você está correto, você vai chegar no lugar da tua vitória, em nome de Jesus. E ele termina, eu estou dando aqui um ênfase, e depois vamos entrar aqui em cada versículo. Ele termina colocando uma condição, e essa condição é bem forte, é uma condição bem, vamos dizer assim, coloca-nos preso na parede, para você tomar decisões corretas. E a última condição que ele traz, é se nós não perdoarmos as pessoas, então nossa oração, ou a maneira como nós tratamos as pessoas, vai determinar se a eficácia da nossa oração, do nosso clamor, vai chegar ao Pai, se Ele vai aceitar essas orações. Isso é bem forte. Chega a um ponto que é como fecha esse ensinamento do Pai Nosso, traz a nós uma reflexão bem grande, bem extraordinária, que nós precisamos entender.
que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, com nossos irmãos, para podermos sermos atendidos através da oração que fazemos ao Pai Celestial. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui agora: e quando orares, não é quando. E quando orares, o Senhor está dizendo para nós que nós temos que estar sempre em oração. Eu não vejo na Bíblia o tempo de oração. Não tem na Bíblia se você tem que orar 2, 3, 4, 5, 6 horas, ou meia hora, ou 10. Você não tem na Bíblia. A Bíblia manda dizer que nós temos que estar sempre em oração, em comunhão com Deus. Seja na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, você pode conversar com Deus. Mas Ele está dizendo: e quando orares. Eu quero entender isso aqui, porque Ele diz sobre não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tem pessoa que às vezes ela quer ser aquilo que não, que é o que eu acabei de dizer, usar a máscara. Às vezes ele não tem essa intimidade com Deus, como usavam os hipócritas naquela época, os fariseus, né? Que iam orar, aí tinha oportunidade, aí falava bonito, Senhor meu Deus e tal, mas não era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Quantas pessoas não são assim? Ela não tira tempo para Deus na sua casa, não tira tempo para Deus em momento algum da sua vida, prioriza os materialismos, prioriza outras coisas, mas não prioriza a comunhão com Deus. E às vezes, para se aparecer, às vezes se mostra querendo dizer que é, que faz, que ora, que tem comunhão, que é um grande homem de Deus, que é uma grande mulher de Deus, e na verdade não é. Isso é hipocrisia. Nós temos que ser aquilo que nós somos e procurar melhorar a cada dia na presença de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos para não serem hipócritas, como aqueles que faziam isso nas sinagogas, de pé, e nas esquinas. Paravam ali, escolhiam um lugar bem amplo, onde tinham muitas pessoas circulando, para levantar a oração, para a pessoa passar e dizer: eita, mas ora bonito, mas é homem de Deus, eita, mas tem comunhão, olha que santo homem. Deus não está à procura de pessoas assim. Mas nós vamos chegar lá, o que Deus quer de nós nesta noite. No versículo 6, ele vai dizer: mas tu, vírgula, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Quer dizer, pastor, que eu não posso orar a não ser se for no meu quarto? Tem que ser lá fechado? Não, você não vai entendendo, está entendendo. Está dizendo o seguinte: é para você ter intimidade com Deus. Orar no aposento quer dizer, você está no teu quarto, você está falando com o Pai Celestial. É você ter intimidade, é você reservar um momento só você e Ele. Não importa quanto tempo, se é 1, se é 10, se é 2 horas, se é 10 minutos, se é 20 minutos. Não, é você tirar um tempo para falar com o Pai, conectividade com o Pai, orar a Ele. Mas a Bíblia diz que Ele já conhece tudo antes de nós falarmos. Quer dizer que não precisava de orar? Sim, precisa de orar. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você fale com Ele. Deus nos criou, nos formou para estar em conectividade com Ele, falar com Ele, orar e pedir a Ele a sua vitória. Por exemplo, um filho, tem muitas mães aqui. Um filho chegar na mãe, uma mãe que está aqui, e falar: mãezinha do céu, me dá um pouquinho de leitinho, eu estou com fominha. Mãezinha, me ajuda. Mãezinha, a senhora não está vendo? Ou repetir, chegar de novo: mãezinha, 10 vezes do dia, falar a mesma palavrinha para a mãe. A mãe fala: meu Deus, esse menino não aguenta ele mais. Mas se a criança chegar e falar assim: mãe, eu estou com fome, a senhora pode me dar um copo de leite?
A mãe já vai entender que o filho está com fome. Você deve ficar repetindo 10 vezes, 10, 20 vezes. É isso que o Senhor quer. Uma palavra direta que venha mover o coração de Deus para você ser mais que vencedor e vitorioso. Não vãs repetições. Mas a Bíblia está nos ensinando, queridos, que nós temos que entrar na presença de Deus em secreto. Porque tem muita gente, irmãos, que ele passa as suas lutas, ele conta tudo para todos. Eu estou passando, eu estou precisando, está certo. A Bíblia diz que comunicai as vossas necessidades aos santos. Na verdade, amém. Mas tem gente que ele tem mais prazer de reclamar, de pedir ajuda para um homem, do que pedir ajuda para Deus. Em secreto, que a Bíblia está dizendo, é confiança. Entrar na presença de Deus é: eu sei que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor tem o poder de mudar a minha história, de mudar a minha vida. Falar com o Pai. E a outra coisa que eu aprendo no versículo 7: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vocês lembram de quando Elias desafiou os profetas de Baal, lá no monte? Quando os profetas de Baal chegaram, eles falaram assim: vai primeiro vocês são mais, eu sou sozinho aqui, então vocês clamam primeiro. E eles gritavam: Baal, responde-nos. E o dia todo, começou cedo e foi, e o sol veio, esquentou. A Bíblia diz que até o que estava lá começou a cheirar mal. O que eles iam sacrificar já não estava mais dando certo, passou da hora. E ele dizia: clama mais alto. Quem sabe está dormindo, quem sabe está ocupado, quem sabe está fazendo alguma coisa. Grita mais alto. E eles se retalhavam, gritavam e continuou gritando. Mas Elias fez só uma oração. Uma oração. Não de vãs repetições. Senhor, saiba que no teu nome eu estou fazendo isso aqui. Responde, Senhor. E Deus mandou fogo do céu. Porque quando você tem sinceridade, a oração na presença de Deus, Ele vai responder a sua oração. Quando você tem convicção de quem é Deus na sua vida, nos momentos da dificuldade, no momento da luta, no momento da prova, Ele é Deus na sua vida para esses momentos, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer: não vos assemelheis, verso 8, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. A Bíblia diz assim: olha, antes que eu abra a minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Mas é necessário eu ter comunhão com meu Deus, de eu falar com Deus. Como é que eu vou servir um Deus que eu não tenho intimidade, que eu não sei falar com Ele? Como é que você vai dizer assim: olha, eu sou amigo do fulano, eu sou íntimo do fulano, e se eu te perguntar, e ele, que ele conversou com você? Ele sabe que você gosta disso, gosta daquilo, de que ele gosta? Não sei, então você não é íntimo. Quem tem intimidade sabe. Não, o fulano gosta de uma carne mal passada. Ah, ele gosta de uma água mais gelada. Eu quando lá em Jaiara, quando eu vou em algumas casas, sabe que eu não tomo refrigerante. Quando eu chego lá, tem um suquinho do pastor Gleice lá, suquinho natural. Entendeu? Porque já tem intimidade, me conhece. Intimidade que o Pai é assim. Você já sabe o que é que o Pai quer, que ouvir através da sua oração. Aleluia. E o Pai sabe o que você quer. E chama-se intimidade com Deus. Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando algo no meu coração. Que aqui tem pessoas hoje, nesta noite, que o Senhor vai colocar uma firmeza espiritual na sua vida aqui hoje, porque você precisa ser forte diante do que você está enfrentando. E Deus vai colocar isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. E agora vem o versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Agora vem o momento que eu quero que você entenda. Eu acho interessante, e quando ele fala assim, ó, vós orareis assim: Pai nosso. Aí vem uma vírgula. Pai nosso. Primeira coisa que você tem que aprender: o Pai não é só seu, Ele é Pai de multidões. Outra coisa que você tem que aprender: quando você fala Pai nosso, essa palavra Pai, para você falar ela com todo prazer, Ele tem que ser um grande Pai. Pai de verdade. Então quando você fala assim, Pai nosso,
Você está dizendo: é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que está sempre de olho em mim. É sentir um verdadeiro filho de Deus, filho do Pai. Porque o filho, irmão, a coisa mais gostosa que tem é quando você sabe que está sendo protegido, observado com olhos de amor, por quem não quer que você passe por nada ruim na sua vida. Quantos pais tem aqui? Eu sou um pai protetor. Meus filhos foram criados, estão sendo criados, porque eu estou com um pequenininho novamente, mas meus filhos foram todos criados sobre as nossas asas. Nunca deixei um filho na escola sozinho, nunca. O bichão estava grandão, eu já estava levando ele lá. Precisa não, pai? Precisa. Lembra do Daniel? Uma vez o Daniel, meu filho, ele falou assim: pai, deixa eu ir sozinho, deixa eu ir. Os amiguinhos meus estão indo, e era pertinho de casa a escola. Eu falei: não, então vou deixar. Falei com a minha esposa, falou: deixa lá. Sabe o que eu fiz? Eu deixei, e fui escondendo nos muros, e olhando. Primeiro dia, ele junto com os amiguinhos dele, pegou um pedaço de pau, jogou em cima da casa. Eu saí de trás do muro, falei: por isso que eu não te deixo sozinho. Ah, pai, foi um amiguinho meu. Não, você não vai mais sozinho. Sobre o meu olhar, eu imagino Deus assim conosco, quando você fala: pai, Ele está de olho em você, dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou te olhando, te observando em cada caminhada sua. Mas a Bíblia nos ensina a dizer: Pai nosso. Primeira oração, essa prioridade de você dizer Pai, que é um Pai de todos. E Ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus. Está dizendo: meu Pai está acima de tudo, de todos os pais, de todos os deuses. Ele está nos céus. Esse Pai, irmãos, é o nosso Deus. Que o salmista Davi vai dizer que ainda que um exército me cercasse, ainda que o inimigo se levantasse contra mim, eu não temeria, pois no Senhor eu confiaria. Este é o Pai nosso, que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Eu sei que tem irmãos aqui que você pode dizer com a boca cheia: Deus tem cuidado de mim, Deus tem me livrado, Deus tem me guardado. Esse é o nosso Pai que estás nos céus. Quando a Bíblia diz para nós orarmos, e essa oração não é uma oração para você somente: só vou orar só o Pai Nosso. Não, é uma oração que está nos induzindo, nos ensinando a chegar perto do Pai, a aproximar do Pai. É uma oração que está dizendo: olha, a melhor maneira é dizer: Pai nosso, Pai de todos, Pai de multidões, que está entronizado entre os querubins e os serafins. Este Pai é celestial. Quantos deuses que existem por aí, mas não tem um igual ao nosso Pai celestial. E a Bíblia vai continuar dizendo: santificado seja o teu nome. Você viu que primeiramente, é o que eu acabei de dizer, são três coisas que, as três características que vai falar sobre a glória de Deus, o poderio de Deus, o reino de Deus. Por que essa oração começa assim? É para você aprender que primeiro tem que vir um reino de Deus na sua vida. A glória é dele, primeiro as coisas de Deus, depois vamos pedir para nós, porque as orações que nós fazemos sempre é de costume, já ajoelha, fala: Senhor, abençoa minha família, abençoa meu filho, abençoa meu trabalho. Mas o bispo Adelei me ensinou isso. Ele falou assim: agora eu aprendi, quando eu ajoelho, eu começo a adorar a Ele, eu começo a glorificar e exaltar a Ele. Primeiro exalto, depois eu vou pedir alguma coisa, porque primeiro é o reino dos céus. É o que a Bíblia está nos ensinando. Primeiro buscai, não é?
Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque quando você busca o reino de Deus, o Pai sabe muito bem do que você precisa. Não pedimos, até não podíamos pedir, não era necessário pedir, mas pedimos porque a Bíblia fala que é necessário pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre para ele. Mas a Bíblia está nos ensinando a buscar primeiro o espiritual, o celestial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Isso quer dizer, o Senhor é santo, o Senhor é nobre, o Senhor é exaltado, o Senhor está entronizado, o Senhor é glorioso. Aleluia. Está dizendo que Ele é estimado, é um Deus de glória, é um Deus de poder, e Ele é o nosso Deus de poder. Aleluia. Eu quero que você entenda isso. O Pai nosso, nós estamos orando um Deus que está acima, e que nos ama, e que nos perdoa. Ele é o Pai celestial, é o Pai que enviou o seu unigênito, Filho único, para nos salvar e nos resgatar da morte e do pecado, para rasgar, aleluia, a nossa dívida e dizer: vou deixar o meu filho morrer no meu e no seu lugar, porque ele veio para isso. É por isso que temos que orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Essas três características, primeiro, que tem a ver com o reino de Deus, a glória de Deus. Então nós temos que dar a Ele a honra e a glória em primeiro lugar. Ele é digno. Sabe por que você está respirando aqui hoje? É para glorificar o nome dEle, é para exaltar o nome dEle. É por isso que estamos aqui hoje, é para exaltar e enobrecer o Deus Todo-Poderoso que nos resgatou, que nos redimiu através da sua graça e da sua misericórdia. Aleluia. E agora o versículo 10: venha o teu reino. A expansão do reino de Deus. Venha o teu reino. O reino de Deus tem que crescer no meio de nós. Quando fala venha o teu reino, está dizendo que o teu reino venha expandir nesta terra, na minha vida. É aquele que serve a Deus, mas ele sabe que não, o céu não é só para ele, o céu é para aqueles que vão ganhar para Jesus, que ele vai pregar a verdade, que ele vai falar do amor de Deus. É por isso que a oração fala: venha a nós o teu reino. Eu acho muito interessante. Eu estava até falando sobre isso na igreja, que muitas vezes, irmãos, nós infelizmente somos egoístas. Cristãos egoístas. Nós ganhamos, recebemos, fomos salvos, nosso nome está no livro da vida. Mas às vezes nós deixamos responsabilidades que são nossas só para alguns. Pastores, pregadores, evangelistas. Ah, fulano tem um dom, fulano prega. Irmãos, a responsabilidade é nossa, não é só de um. A partir de que você aceitou Jesus, está na casa do Senhor, você tem a obrigação de ser um ganhador de alma, de expandir o reino de Deus, de mostrar quem é o Senhor na sua vida, esse Deus de glória, esse Deus de poder, mostrar que esse Deus é maravilhoso. Eu vejo pessoas que não têm prazer. Não tinha espaço, tinha que ficar gente em pé lá atrás. Mas às vezes nós somos egoístas com isso. E essa oração: venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade. Muitas vezes queremos tudo do nosso jeito. Queremos que aconteça no plim-plim gospel, no abracadabra gospel. Está demorando demais, cadê, Senhor? Cobramos muito de Deus. Imagine Jesus suando sangue, sentindo o peso do meu e do seu pecado, sabendo, vendo com os olhos da fé, porque era revelado a ele tudo que iria acontecer com ele, sendo arrastando aquela cruz, com aquela coisa de espinho na cabeça, coroa de espinho, sendo chicoteado, cuspido, esbofeteado, sabendo que ia acontecer tudo aquilo e pregado numa cruz, sentindo toda a dor que iria acontecer com ele. E ele começou a suar sangue. E ele vai dizer: Pai, se possível, refresca, fortalece. Eu estou muito cheio de angústia. Mas se não for possível, faça a tua vontade. O nosso Jesus, no momento mais angustioso, decisivo, do tudo ou nada, que o diabo estava assistindo tudo aquilo, ele fala: se possível, faça a tua vontade e não a minha. E nessa oração nós aprendemos assim: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que você decide fazer aqui, você está sendo assistido pelo Senhor. Decisões que fazemos, escolhas que fazemos, Deus está contemplando. E que o Espírito Santo nessa noite possa envolver a sua vida para fazer escolhas maravilhosas na presença de Deus. De você olhar e dizer: eu não sou dono de mim mesmo, eu não sou dono das minhas próprias vontades. Quem decide é o Senhor, porque a última palavra é do Senhor. Ele é que está no controle, Ele é que toma a posição de tudo que você quer, Ele é que vai dar a palavra final, porque está escrito que muitos são os projetos e o plano do coração do homem, mas na verdade a Bíblia diz que quem dá o veredito final é o Senhor Deus de Israel. Ele dá um veredito final. Quantos aqui hoje, que você fez tanto projeto, talvez vários, mas de os 10 que você fez, um deu certo, foi a vontade de Deus. Quantos aqui nesta noite, que você tem vários sonhos e teve vários sonhos, mas deles talvez um deu certo, é o propósito de Deus na sua vida. Quantos aqui hoje estão que não era para estar, era para estar em outra direção, em outro caminho, mas quisera Deus que você estivesse aqui hoje, porque é o propósito de Deus você estar aqui hoje, para poder falar com você e dizer que Ele está no controle da sua vida. E agora vem o mais crucial, em que Ele vai dizer assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão não é uma decisão. Para mim não. Perdão é uma obrigação. E a Bíblia está dizendo agora que para eu alcançar, não é isso uma lei de Deus. É Deus te colocando a fazer uma reflexão. Porque se Deus falar assim: não, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, servem a Deus, e carregam consigo algo que não te deixou perdoar alguém? Um peso, uma ferida passada. E essa oração, olha para vocês verem como Jesus é maravilhoso. Ele levou um ensinamento de uma oração para poder colocar tudo no alinhamento certo para quem quer chegar na presença de Deus. Eu quero chegar na presença de Deus. Quantos querem chegar na presença de Deus? Orando. Porque não tem mais impedimento, não tem mais. A Bíblia diz que o véu se rasgou.
foi rasgado o véu de alto a baixo, o véu que nos separava da glória de Deus, onde só o sacerdote poderia entrar. Esse véu foi rasgado. O que a Bíblia diz? Agora nós temos livre acesso à presença do Santo dos Santos. Quando você clama, quando você ora, quando você entra na presença de Deus, que você tem aquela intimidade com Deus, você entra na presença do Santo dos Santos, e Ele está ouvindo o teu clamor. Mas essa oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quantos irmãos não conseguem perdoar e liberar perdão? Quantos? Eu me lembro, com 30 e poucos anos, eu carregava no meu coração um peso de não ouvir uma pessoa, e essa pessoa, eu tive que ir atrás dessa pessoa, achei essa pessoa, e questionei, por que eu sentia aquilo e tinha raiva daquela pessoa. Aquela pessoa falou tudo da vida dela, contou a história real, e eu liberei o perdão. Eu tinha 30 e poucos anos de idade. Irmãos, a minha vida mudou totalmente. Parece que eu estava amarrado em uma corrente, e eu arrastava uma bola pesada quando eu andava. Mas no dia que eu liberei esse perdão, essa pessoa já até morreu, Deus me libertou, e eu segui a minha vida. E a Bíblia está nos ensinando que para nós orarmos ao Senhor e dizer essa oração: perdoa nossas dívidas, versículo 13, e não nos conduz à tentação. Agora vem outro, mas eu quero terminar o versículo 12. Se tem alguém aqui nessa noite que você carrega no seu coração um perdão que você tem que liberar, libere esse perdão. Uma vez eu conversei com uma pessoa, que nós pastores temos que ouvir muitas coisas, né? Eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa disse assim: pastor, eu vou morrer, mas eu não consigo perdoar fulano. Eu vou morrer, mas não consigo perdoar. Eu fiquei desesperado, irmão. Pessoa crente, serva de Deus, expressar isso: eu não consigo perdoar. E não é só isso, irmãos. Quantas pessoas que olham, eu não sei como é que é esse negócio, alguém olha para a pessoa e fala assim: eu não vou com a cara do fulano porque o meu santo não combina com o dele. Irmão, esse santo seu, ele tem um nome, é Satanás. Porque o Santo Espírito combina com qualquer um, meu irmão, qualquer um. Tem gente que tem esse negócio: meu santo não deu certo. Que santo é esse, irmão? Vai para o Santo Espírito, que você vai ver onde você for, vai dar certo, vai entrar, vai sair, vai glorificar, e o nome dele vai ser exaltado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos que aprender isso, irmão. Tem muita gente que está batendo em ferro frio, é porque não perdoa. Problema familiar, problema com o padrasto, problema com o pai que abandonou, problema com mãe, problema com o cônjuge, com o filho. Pensa bem nisso aqui hoje. Perdoa, libera o perdão e vai servir a Deus com alegria. Você vai chegar na presença de Deus através da comunhão de oração, clamando ao Senhor. E agora a Bíblia vai fechar dizendo assim: olha, e não nos induzas ou nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Quando a Bíblia está dizendo assim, ó, não nos conduzas à tentação, está dizendo dessa oração que nós, irmãos, somos tentados. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, Ele prova. Quem tenta é Satanás, colocando maus pensamentos, né? Vai lá e fala, vai lá e faz, vai lá e diz, vai lá e pega, não aceita. Se é homem, se é mulher, olha, você tem que revidar. É isso que nós temos que orar.
não nos induzas à tentação. Quantos são tentados? É isso que o Senhor está mandando dizer para você nessa noite. Quando você for orar, fale com o Papai do céu: Senhor, não permita que eu possa ser assim. O Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que Ele é sensível. Tem coisas e atitudes que tomamos que o Espírito Santo afasta de nós, se entristece. É o momento de você sentir, parece que está sozinho ou angustiado. Isso é você orar: Senhor, não permita a tentação me dominar. O diabo foi até Cristo, olha bem, até Cristo, tentando ele. Então não és o Filho de Deus, olha a pedra, transforma em pão e come, para ver se ele quebrava o propósito. Mas o Senhor estava firme no propósito, dizendo: olha, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sempre tem uma palavra de Deus para você ser mais que vencedora. Sempre terá. Eu vejo na Bíblia Sagrada, irmãos, homens que oraram, mulheres de Deus que oraram, profetas, reis, irmãos, teve homens, mulheres de Deus que clamaram ao Senhor, e Deus ouviu o clamor deles. Deus foi fiel com eles, porque houve a sinceridade, houve entrega total. E uma coisa que eu aprendo quando eu leio a palavra do Senhor, que nós temos que entrar na presença de Deus com a certeza que Ele é o cuidador, Ele é que está conosco, Ele é o nosso protetor, Ele é que vai estar nos dando a vitória e nos ensinando a vencer o mal através do Espírito de Deus nas nossas vidas. Porque não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fechando, vai dizer: Ele é todo poderoso. Não tem um Deus semelhante a Ele. Tem vários deuses por aí, mas um Deus soberano, poderoso, igual ao nosso Deus, não existe. Os céus dos céus não contemplam a sua glória. A Bíblia vai dizer: a sua voz é voz de muitos trovões, a sua voz é voz de muitas águas. Esse Deus é tremendo em poder e glória. E a Bíblia vai dizer que Ele diz, o profeta Isaías vai profetizar quando ele vê a glória de Deus. A Bíblia diz que Ele mata, Ele fere, Ele torna da vida, e não há ninguém que escape das suas mãos, porque operando esse Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Fique de pé em nome de Jesus. Quando você orar, entra na presença de Deus. Esse ensinamento de Jesus está dizendo: só tem uma forma de você conseguir a tua vitória: intimidade, reconhecimento da glória de Deus. Depois você vai pedir para você, mas primeiro reconheça que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mesmo